Oi, oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas e convido vocês para ficar até o final desse vídeo. Hoje vim compartilhar com vocês uma decoração bem simples de se fazer, né? Mas ela fica muito bonita e que eu tenho certeza que qualquer cliente vai amar. Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal para ajudar o canal a crescer, compartilhando. Qualquer dúvida que você tiver pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. E já vai assinando o sininho de notificações também, porque assim toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber, ok? Já vou falando também, bora ficar até o final do vídeo para não perder nada, que tem bastante dica, bastante informação legal. Aí vocês podem reparar que eu fiz primeiro uma pré-camada, e é uma camada bem fininha mesmo de chantilly. Para que serve essa pré-camada, Lucas? Ela serve para grudar os farelinhos do bolo. Então, por exemplo, se você fez o bolo, às vezes na hora de você, por exemplo, desenformar o bolo, às vezes acabou cortando, saindo um pouquinho de farelo, essa pré-camada vai servir para isso, porque a partir do momento que os farelinhos ficarem grudados nessa pré-camada, depois quando você vir com a camada final, que é essa que eu estou fazendo com um saquinho de confeitar, vai ficar maravilhoso, não vai ter farelinho de bolo. Além de que essa pré-camada, se você não conseguiu deixar o bolo muito retinho, às vezes você montou até na hora mesmo porque não deu tempo, ele vai ajudar a tirar as imperfeições. Então vai deixar o bolo mais retinho, mais nivelado. É para esse o motivo da pré-camada, ok? E gente, agora eu vou falar a respeito do bolo enquanto eu vou pegando aí mais chantilly. Esse bolo está sendo feito numa forma de 20 centímetros de diâmetro e ele tem 10 centímetros de altura. Porém, esse bolo ficou passando um pouquinho, deu uns 11 por aí, ok? E a massa é aquela massa que já tem a receita no canal, que é o pão de ló com emulsificante de chocolate. Mas ela é bem simples de fazer. Vai 4 ovos. Junto com esses 4 ovos eu adiciono aí 150 ml de água, 200 gramas de açúcar e dou uma misturadinha. Não precisa bater na batedeira, é só para quebrar os ovos mesmo, para facilitar na hora de misturar. Aí depois você vai adicionar em torno de umas 300 gramas de farinha de trigo e você vai adicionar também 60 gramas de chocolate em pó. Eu normalmente coloco 35% cacau, mas vocês podem colocar os 50% também. Só não indico muito 100% para não ficar muito amargo e também não indico com uma porcentagem menor que 35%, por exemplo, Nescau, alguma coisa assim, porque essa massa vai ficar muito clarinha, ok? Aí vocês viram que eu apliquei o chantilly, e esse chantilly que eu estou utilizando é chantininho na verdade. Então eu bato o chantilly, né, com o leite em pó e deixo ele até aquele ponto de buraco e depois eu venho hidratando. Normalmente eu tenho o costume de hidratar com água gelada porque quando a gente utiliza o leite condensado, às vezes tipo não tem leite condensado e você tem que abrir só uma caixinha só para hidratar. E, por exemplo, você utiliza lá só um pouquinho, só uma gotinha de leite condensado e depois fica a caixinha na geladeira. Então, para evitar esse desperdício e tudo mais, eu acabo utilizando a água gelada. Lucas, posso optar por leite, alguma coisa assim? Pode sim, porém o leite ele é mais perecível. Então é mais fácil de dar problema, alguma coisa assim. Agora com a água não tem esse problema. Então por isso que normalmente eu utilizo a água, mas vocês podem utilizar o que vocês se adaptarem melhor também. Aí vocês vão reparando que não tem muita dificuldade não, e realmente é alisar o bolo. Eu sei que muita gente que está iniciando tem dificuldade em alisar o bolo, porque quando eu comecei eu tinha bastante dificuldade. Mas depois que você consegue o ponto do chantilly correto, você vai reparar que os bolos você vai alisar bem rapidinho, sem dificuldade. Inclusive eu tenho visto muito inscrito no canal que sempre comenta nos comentários: Lucas, eu tento fazer o chantilly e o chantilly ele deu certo, mas na hora que eu comecei a espatular ele começa a ficar poroso, não fica legal. Tem gente que fala que não está conseguindo mesmo dar o ponto no chantilly. Então testa o chantininho que eu ensinei para vocês com o ponto do buraco, porque ele tem uma estabilidade bem maior que o chantilly. Então você fazendo dessa forma vai ser mais fácil para vocês trabalharem também, ok? E agora eu vou falar a respeito do cake board.
Esse cakeboard que eu estou utilizando ele é 29 centímetros. Normalmente é em torno de 10 centímetros que eu indico para vocês colocarem o bolo. Então, por exemplo, se o bolo é 20, como esse, eu colocaria num de 30. Porém, esse ter 1 centímetro só a menos não tem problema também. Só não pode ser muito pequenininho, sabe? Porque aí também não fica legal no bolo. Tem que ter uma distância boa. E a respeito do valor do bolo. Esse bolo, se vocês me acompanham no canal, sabem que eu vendo aro 20 a R$90. Lucas, é muito barato. Sim, aqui na minha região, infelizmente, se eu vender mais caro, o pessoal não compra. Porque aqui na minha região, o pessoal já acostumou a comprar dessa forma. E mais um motivo, eu não vendo por quilo porque a maioria do pessoal que vende por forma. Se vocês não sabem, eu sou de Inconfidentes, interior de Minas Gerais. Inclusive, comenta aí de qual cidade que você é e de qual estado, que eu quero saber. Mas aqui, por causa de ser interior e tudo mais, o pessoal acostumou a comprar bolo dessa forma. E se eu tentar vender mais caro, eu acabo que eu não consigo vender o bolo, ok? Aí eu venho fazendo as quinas, e as quinas é aquele negócio. Reparem que eu nunca chego até o final do bolo, porque se eu chegar até o outro lado do bolo, vai quebrar a quina do outro lado e vai acabar empurrando o chantilly e não fica legal. Então reparem que sempre que eu passo a espátula, eu só chego até a metade do bolo, ok? E podem reparar que em cima também não tá tão perfeito, tão lisinho, porque já que a gente vai vir com o trabalho em ganache, também não precisa ficar perfeito não. Eu quero que vocês saibam disso também, porque às vezes a gente se cobra demais, tudo mais, mas dependendo do trabalho nem precisa aperfeiçoar, fazer tão perfeitinho, sabe? Mas pode fazer aí sem problema. Se não ficou perfeito, depois você tenta de novo que vai dar certo. O importante é não desanimar, ok? Inclusive, comenta aí por quanto que você venderia esse bolo. Mas continuando do valor, esse bolo meu ele é R$90. Porém, como a cliente quis os brigadeiros enroladinhos por cima, teve um adicional de R$10. Então, esse bolo eu vendi ele a R$100. E o recheio eu acabei esquecendo de falar para vocês, mas é aquele brigadeiro gourmet que tem no canal. Para esse bolo eu coloquei 2 leites condensados, 2 cremes de leite, 2 colheres de chocolate em pó 35% cacau. Junto também adicionei aí 30 gramas de farinha de trigo. Lucas, para que serve a farinha na massa do brigadeiro? Quanto mais tempo normalmente a gente cozinha o brigadeiro, mais puxento ele fica e também mais firme, né? Porém, o que acontece? Quando a gente adiciona a farinha, ela cozinha mais rápido o brigadeiro. Então, a partir do momento que cozinha mais rápido, o brigadeiro fica mais cremoso. Por isso que vocês podem até reparar que normalmente o brigadeiro de enrolar ele é um pouco mais firme, um pouco mais puxento que o brigadeiro de recheio. Não estou falando que é aquele brigadeiro puxento e tudo mais, mas eu acho que deu para vocês entenderem o que eu quis dizer. Aí, gente, mostrei para vocês o chocolate derretido, né? E para esse bolo eu coloquei 40 gramas de chocolate. Eu utilizei o chocolate meio amargo, mas se vocês quiserem pode ser ao leite, pode ser o blend. O importante é que cada chocolate tem uma proporção, uma quantidade, então você tem que supervisionar nessa questão, ok? E junto com as 40 gramas de chocolate, eu coloquei 40 gramas de creme de leite e ficou maravilhoso. Essa proporção é que eu mais gosto, é da mesma proporção que ele não fica aquele ganache extremamente escorrendo, muito mole, mas também não fica um ganache tão firme. Porém, se vocês preferem fazer um drip um pouco mais concentrado, um pouco mais grosso, vocês podem fazer com uma quantidade a mais de chocolate e menos de creme de leite. E se você ainda prefere um pouco mais mole que essa minha que eu estou fazendo aí, você pode também simplesmente só adicionar um pouquinho mais de creme de leite. Ou uma dica para você, se você fez a mesma proporção que eu fiz e você viu que, por exemplo, ainda está um pouco firme, você pode adicionar, colocar no micro-ondas tipo 5 segundos que ela vai ficar mais molinha. Enquanto eu vou fazendo isso aí, eu vou falar a respeito dessa quantidade. Eu utilizei pouca quantidade, por quê? Porque já que eu sabia que eu ia fazer um trabalho aí em cima, que não ia utilizar muita ganache, eu fiz essa quantidade. Mas se você quiser realmente, por exemplo, cobrir todo o bolo para que não apareça chantilly, não fique igual o meu, que foi, no caso meu, foi proposital,
ficar com esse fundinho meio branco, você pode simplesmente fazer mais ganache. Então, por exemplo, de vez de fazer 40-40, você pode fazer, por exemplo, 70-70, vai o que vocês se adaptarem melhor. E olha, gente, que trabalho fácil que é esse agora que eu vou fazer aí de acabamento. Ele é bem simples, com essa mesma espátula que eu estava fazendo, vocês podem fazer isso também com aquela espátula de bolo que a gente alisa o bolo. Eu vou só puxando para o centro. A gente fazendo dessa forma, faz como se fosse um acabamento, tipo como se fosse uma flor. Fica bem bonito mesmo, gosto bastante do resultado e eu tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Ah, esqueci de falar também, mas a quantidade de chantilly que eu utilizei para esse bolo foi 400 ml. Eu utilizei 400 ml porque eu sei que esse bolo não tinha trabalho de bico, então que seria mais rápido. Mostrei para vocês aí a marca do granulado que eu estou utilizando, que às vezes vocês podem me perguntar e tudo mais, mas agora eu vou vir enrolando os brigadeiros. Aí agora eu vou passar para vocês a receita desse brigadeiro. Para você fazer essa receita, você vai colocar, se você for fazer a receita inteira, eu utilizei meia receita, então vou falar meia receita. Se você quiser a receita de 1 leite condensado, é só dobrar. Coloquei meio leite condensado, meio creme de leite, 1 colher e meia de chocolate em pó. Eu utilizei o 35%, como eu falei para vocês. Mas se vocês quiserem, pode utilizar 50%, 100%. Vai o que vocês acharem melhor. O chocolate é aquele negócio. Se você prefere um brigadeiro um pouco mais claro e mais doce, você coloca menos. Se você quer um sabor mais intenso de cacau, de chocolate, é só colocar um pouquinho mais, ok? Aí, Lucas, por que você fez só meia receita? Já que eu sabia que era literalmente só para decorar o bolo mesmo, não tinha necessidade de eu fazer, por exemplo, uma receita inteira, porque ia acabar sobrando. Então, olhem para vocês verem que lindo que fica o brigadeiro, fica bem bonito mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vai ser sucesso. Então, aí apliquei no bolo, né, que eu tinha mostrado para vocês, e eu fiz os brigadeiros e coloquei. Essa meia receita que eu fiz aí deu para colocar no bolo e ainda sobrou uns 3 brigadeirinhos, ok? Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!